Boa tarde, pessoal. Não achei a entrada pelo Recanto. Então nós vamos pelo Face. Tudo bem aí? Recanto do Francisco. Algum companheiro aí no Face? Evangelho da Tarde. A pedido do Centro Espírita Recanto do Francisco. Fica no Feital, em Mauá. Temos lá também a Chácara das Flores, onde cuida da criançada. Uma atividade muito grande lá, hein? Taekwondo, informática, uma série de atividades. Tem um bazar muito bom, muita coisa boa, barata. Olha, eu achei esse quadro lá, tá vendo? Olha que quadro lindo. Lá do bazar da Patrícia, da Alcione. Vale a pena fazer uma visita, hein? Bem, vamos aí começar a mensagem da tarde. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelo dia, pela saúde física, mental, por estarmos unidos no objetivo de aprender mais sobre quem sou eu, o espírito imortal, habitando esse corpo físico, procurando entender as leis da vida, da natureza, aprendendo e conquistando dimensões até então invisíveis. Com conhecimento se tornarão visíveis para nós. Agradecidos por tudo, vamos lembrar Jesus com aquela prece maravilhosa que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ajude-nos a perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações e livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Muito bem, Alcione, tá aí, né? Eu não consegui entrar lá no Recanto. Aí vamos aqui pelo Face, certo? O importante é estarmos aí, né? Hoje nós vamos falar sobre aquela passagem que o Pedro pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? 7 vezes? Ah, Pedro, 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, deveremos perdoar sempre, não é? Como é que a gente faz para perdoar as ofensas? É ter uma compreensão de que nós, como seres imortais, não é a primeira vez que estamos passando aqui pela escola da vida, nesse plano, porque tem outros planos, né? Antes desse, depois desse. E aqui
nós estamos aí vivenciando o reino hominal e compreendendo que cada ser é um filho de Deus. É uma centelha divina da grande usina chamada Deus, que é o Criador de todas as coisas, que está onipresente a tudo, onisciente, sabe de tudo, e é o poder em tudo, onipresente. Pensando assim, quando você vê uma pessoa muito nervosa, muito embrutecida, perdeu a razão, você analisa dessa forma. Fala, é um companheiro, é um irmão que ainda não sabe o que está fazendo. Porque quem sabe o que está fazendo não faz nada ruim. Mesmo porque tudo que você faz fortalece você. É a lei da ação e reação. Toda ação, seja em pensamento, seja em obras, seja em palavras, ela tem uma reação e ela volta para nós. Então, a pessoa que tem conhecimento dessas leis naturais, ela não vai fazer coisas ruins, não vai jogar pedra para cima sabendo que vai cair na sua cabeça. Então, você sabendo disso, você, em vez de ficar com raiva e querer dar o troco, também na ofensa, na agressão, seja ela verbal ou física, você não faz. O Almir aqui está falando que está liberado, mas eu não consegui achar, Almir, como entrar. Agora vamos por aqui, né? Então, se torna simples e fácil de você compreender o seu irmão, o seu semelhante. Não é só o seu irmão homem, não é? Mas também o seu irmão animal. Porque você imagina um escorpião. Você sabe que ele tem o veneno e que ele vai picar você. Por quê? Porque ele é ruim, ele é mau? Não. É o instinto de defesa desse ser. É um irmão no estágio inferior. E o instinto de defesa da cobra, do animal selvagem, da aranha, do escorpião, é picar. Assim que sente o calor ou sente o reflexo de uma aproximação, eles picam para se defender. Você sabendo disso, você vai ficar com raiva, com ódio daquela cobra, daquele animal que fez isso com você? Você vai agir com cautela, evitar, não desencadear esse ataque. E se isso acontecer, você tem que compreender que ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo, não tem compreensão. Então, se você ficar com raiva dele, você não está sendo diferente, está sendo igual. Se você é diferente, já compreende as leis da vida, a lei natural, então você age diferentemente, você compreende. Tem até uma passagem que o mestre estava passando sobre uma pontinha num rio e viu que vinha em cima de uma folha, na correnteza, um escorpião. O mestre saiu correndo, foi lá e pegou aquela folhinha com aquele escorpião que estava ali, não cai na água. E na hora que ele pegou para salvar esse escorpião, o escorpião picou ele. O discípulo acharam engraçado, né? Engraçado. O mal do outro, a desgraça alheia. E sorriram, mestre. O senhor não sabia que ele pica? Ele ferroa? O senhor ajudando ele, fazendo bem para ele, e aí, ó, tá vendo? Apaga. O mestre falou, mas essa é a natureza dele. Ele age assim naturalmente. Então, a natureza de determinadas pessoas ainda é agir nesse estágio. Não sabe ainda ser uma pessoa educada, gentil, compreender as falhas alheias, né?
ela age abruptamente, reage de acordo com aquela ação. Enquanto que a gente, como Jesus explica no Evangelho, a gente deve aprender a dar a outra face. Se alguém me ferir numa face, né? Dele a outra. O que quer dizer isso? Tem muita gente que interpreta que se alguém te der uma bofetada numa face, você vira e fala para ele, pode bater aqui também. Não é isso. A face é o nosso lado positivo e a face é o nosso lado negativo. Se alguém ferir uma das nossas faces, agressivamente, nós não devemos revidar agressivamente com esse ser, mas dar a outra face, a face da compreensão, a face do entendimento, do perdão. Em pensamento, em vez de você ter um pensamento de raiva, de querer revidar, massacrar ele, ser mais feroz do que ele foi com você, você ter o controle emocional, e isso você adquire com conhecimento das leis naturais da vida, né? Das explicações que Jesus nos passa, que a espiritualidade nos ajuda a entender. Você, então, não vai agir com aquela mesma face agressiva, negativa, mas você eleva o pensamento, se contém e deseja o bem para ele e pede em pensamento: meu Pai, ó Jesus, ó Deus, perdoe esse irmão que não sabe o que está fazendo. É o exemplo que Jesus nos dá quando na cruz, torturado, chicoteado, pregado, humilhado, né, durante a tarde, a noite, no outro dia, foi levado à crucificação. No auge do sofrimento, o que ele diz? Qual o exemplo que ele nos dá? Uma mensagem poderosa: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, se a gente aprender a ver assim, que a pessoa que está agindo agressivamente, mal educada, é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Ela não tem conhecimento dessas leis, ela não tem ainda uma evolução para compreender, para entender. E o mundo dela é um mundo agressivo, é um mundo ruim, não é um mundo bom. E se a gente já pode ter um mundo um pouco melhor, ótimo para nós, é muito bom. E essas passagens que se acontecem em nossas vidas é uma prova, uma oportunidade para a gente medir até quanto nós já temos essa compreensão. Até onde nós já conseguimos aplicar esse nosso conhecimento. Porque não basta conhecer, é preciso atuar, é preciso agir de acordo com o conhecimento, né? Porque só ter conhecimento não resolve nada. Um médico faz aí medicina numa boa faculdade, faz especializações, mas se ele nunca medicou, nunca diagnosticou, nunca aliviou o sofrimento de alguém, não adiantou nada o conhecimento que ele tem. É só para enfeitar a parede, para dar um certificado, para dar título, não adianta. Então é uma ferramenta que está lá. Nunca foi o martelo que está lá na gaveta, nunca foi usado. Precisa fazer uso dessas ferramentas chamadas conhecimento. Hoje em dia, a maioria das pessoas vive estressada. O estresse vem desse desequilíbrio emocional. É muita coisa que as pessoas têm na cabeça hoje. Antigamente era uma vida mais simples, né? Vivia-se numa casinha simples de pau a pique, barreada, coberta de sapê. Vivia lá num barraco feito de madeira, num lugar que tem muita madeira, faz-se de madeira. Mas era uma vidinha simples, a pessoa tinha poucos compromissos para a sua sobrevivência. Hoje a vida é
é muito agitada. Hoje você, em qualquer lugar que você mora, você tem contas de água. Antes buscava lá na bica, no poço, no rio. Você tem contas de luz. Antes você usava lá uma lamparina, né, uma vela. Se não tivesse, né, dinheiro para comprar, você ficava sem também. Dava-se sempre um jeito. É gás. Antes não tinha lenha para chuchu, né? Era bem mais fácil. Não precisava levantar de manhã, pegar um trem lotado, um metrô, pegar um ônibus lotado, ou sair de carro aí no meio da agitação, dos engavetamentos da vida, né? Dos engarrafamentos da vida. Não tinha essa pressa, horário, marcar cartão, medo de perder o emprego. Muita gente que, né, perde o emprego e depois fica difícil de arrumar outro para muitos. Então fica uma vida agitada. Essa vida agitada faz com que a pessoa fique explosiva. Ela vai ficando pressionada pela agitação do dia a dia, pelas necessidades de estar em dia com as suas contas, de ter o seu teto, o seu alimento, de prover para o filho, para a esposa. É uma série de coisas e com a tecnologia isso aí deixa mais pesado ainda, porque você começa também a adquirir internet, celular, computador, carro, coisas para casa, enfeites, móveis, e tudo isso vai fazendo com que você tenha que trabalhar muito para suprir isso que hoje a gente chama de básico, né? De necessidade. Mas viveríamos muito bem sem também. Mas hoje não se sabe viver mais sem. Quem não tem fica desesperado para ter. E isso deixa a pessoa agitada, a pessoa ela fica focada só em ganhar dinheiro, em comprar, em pagar, com medo de perder aquela fonte de renda. E aqueles que não têm, que não conseguem emprego, tem que arrumar essa sobrevivência de alguma forma. Como é que eles vão arrumar isso? Aí vem uma oportunidade de vender droga, de ir para roubo. A gente não sabe. Tem muita gente que faz isso na malandragem, que não tem necessidade. Ele tem condições de trabalhar e viver honestamente. Mas tem muita gente que não tem a evolução para analisar que isso é errado, isso não é a solução, vai complicar a vida dele. E ele, nessa oportunidade, ele acha que justifica ele fazer as coisas erradas para buscar o seu sustento, para buscar a sua sobrevivência. E acaba acostumando nessa situação de toma o que é dos outros, com pouco esforço, né, mas muito perigoso, acaba jogando até a vida fora, morrendo antes da hora, indo para uma cadeia, ficando aí escravizado pelo crime organizado. Tudo falta de amadurecimento. Cada um está no seu estágio de compreensão, de evolução. O que os profetas, o que aqueles sábios que passam por aqui nos deixa como exemplo? Veja a vida de uma irmã Dulce, com a simplicidade dela, vivendo lá no seu convento, cuidando dos mais necessitados, né? Até um galinheirinho que tinha lá, começou a cuidar dos necessitados lá, e ampliou aquele galinheiro, fez um hospital, pedindo ajuda. Madre Teresa, vivendo lá também no meio dos pobres, na Índia. O Chico Xavier, que todos nós conhecemos. Aquela vidinha simples, né? Um espírito evoluidíssimo, iluminado. Teve várias encarnações, como São Francisco, como Allan Kardec, como João, apóstolo de Jesus, João Evangelista, né? Que nos traz aí o Apocalipse, quando ele é aprisionado na ilha de Pátimo, foi revelado a ele o Apocalipse.
É um espírito que vem trabalhando aí com Jesus na tarefa de ajudar a evolução do planeta e também evoluindo, porque eles também não estão ainda já 100% evoluídos. É uma caminhada. E o exemplo que ele nos traz, todos os espíritos que têm um grau de evolução, de compreensão da vida real, da vida espiritual, eles reencarnam de uma maneira muito simples, num lugarejo simples, numa cidadezinha que nem Pedro Leopoldo, numa vilinha que nem Nazaré, né? Onde Jesus nasceu, e passam a vida totalmente desprendido do poder, da fama, do sucesso, das coisas materiais, de chamar atenção para o seu ego, para o seu orgulho, não são invejosos, eles já conseguiram um nível de compreensão que os ajuda a manter o equilíbrio psicológico. Como diz o apóstolo Paulo, quando eu era criança eu gostava de coisas de criança, agora que eu sou adulto, eu gosto de coisas de adulto. A criança ela briga por uma pipa, por uma bolinha, por um peão, mas quando você amadurece, você não quer saber de pipa, né? A não ser que ainda tem muita gente adulta fisicamente, mas ainda psicologicamente criança, né? Você vê muitos velhos correndo atrás de balão por aí, jogando aquele monte de bomba para cima, não sabe onde vai cair, isso pode incendiar uma favela, incendiar um pasto, uma floresta, derrubar um avião, fazem essas besteiras aí, são infantis. Mas não amadureceram ainda para essa compreensão. Então eles passam por aqui naquela vidinha bem simples, trabalham para viver, não vive à custa de ninguém, não vive de esmola. O Chico tinha seu emprego, se aposentou, ficava a noite toda lá como médium e durante o dia dormia no máximo 1 hora por noite e ia trabalhar todos os dias. O Divaldo Franco, aposentado, né? Ele era professor, parece-me que era primário, né? E sempre fazendo ali também o seu trabalho, a mansão lá, a Casa do Caminho, em Salvador, mais de 3.000 pessoas que eles cuidam. Então, são esses espíritos que já têm um esclarecimento, uma forma de ver a vida, buscando as coisas de adulto e as coisas de criança, a parte que muita gente se mata por ela, se sacrifica por ela, pela aparência, para eles já não tem importância. O Chico vivia com roupa doada, paletó grande, né? Sapato grande no pé. Uma vez até tem um conto do Chico que ele colocava na janela para pegar sol, né? O par de sapato dele. E um dia passou alguém lá e levou o sapato embora. Ele ficou muito chateado. Aí o Emmanuel, Chico, você está chateado por quê? Está desanimado da vida? Ai, mano, eu pus meu sapato lá para tomar um sol, como eu sempre faço, passou alguém e levou meu sapato embora. Pô, levou porque estava precisando mais que você. Faz o seguinte, amanhã você põe também uma calça e uma camisa lá na janela para o cidadão levar. Só que um sapato não dá para ele vender, né? O Chico achou aquilo um absurdo, né? Mas realmente ele colocou lá, mas aí não levaram, não. Então, a vida é uma arte. A gente precisa entender as leis da vida para viver bem. Se você não consegue viver de uma forma simples, eu sempre disse que a maior riqueza é você precisar do mínimo possível para a sua sobrevivência. Porque se você precisar de pouca coisa para viver,
você vai ter sempre muita coisa sobrando. Você vai se sentir rico. Agora, se você precisar de muita coisa para viver, você vai sempre se sentir pobre. A insegurança, o medo de ficar sem nada, e vai estar sempre se sentindo um pobrezinho. Nunca vai bastar para você. Nós vemos aí que não é isso que traz a felicidade da pessoa. Pelo contrário, você ter muita coisa traz infelicidade. Porque a pessoa que tem uma indústria, ela tem aquela preocupação de manter aquela indústria, o gasto é enorme mensal, com funcionários, com luz, com água, com impostos, com coisas que tem que comprar, contratos que tem que ser cumpridos na entrega da fabricação que está sendo feita ali. A pessoa que tem uma fazenda, ela tem as preocupações de manter aquilo funcionando, as plantações, os animais, comprar insumo, torcer para o tempo não dar muito sol, não chover demais. Muitas preocupações. É preciso dessas pessoas? É preciso, sim, para fazer a engrenagem rodar. Mas se você já consegue entender que isso tudo não tem necessidade, para você já consegue viver sem passar por esses trâmites, ótimo, melhor. Você vai viver mais tranquilo, mais desprendido, vai ter mais tempo para fazer uma leitura, para ouvir um conhecimento aí no YouTube, na internet, uma palestra, entender alguma coisa, seja em qual área, seja espiritual, seja cultural, né? Tem muita coisa que a gente precisa aprender na vida. Você vai poder dormir em paz, não perder seu sono à noite. Você vai estar leve, agradecido a Deus por tudo. Não vai ficar estressado, com mágoa, com ódio, revoltado com a vida, com a política, com a economia, com isso ou com aquilo. Você vai saber que tudo está sob controle, nada é por acaso, a vida segue o seu curso, o planeta está girando aí, dentro de uma precisão milimétrica, não vai chocar com outro planeta. Alguém está no controle de tudo isso. Então, você não vai ter esse monte de lixo dentro de você. Porque você está estressado, está revoltado, está com ódio, está com desejo de se vingar, está em conflito, é lixo. É como um caminhão que passa pegando os restos, né? E olha que os restos que os caminhões pegam aí das nossas casas, muitos são coisas recicláveis, coisas boas, adubo orgânico, papel, plástico, dá para reciclar e aproveitar. Agora, mágoa, ódio, a revolta que você carrega, o estresse, a brutalidade, esse mundo conflitivo que tem dentro de você, isso aí nem reciclável é. Isso aí não serve para nada. Só prejudica, a energia negativa, a energia podre. Então, se você analisa tudo isso, você vai entender porque é que Jesus falou que a gente deve perdoar sempre. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, perdoar sempre. Não carregar lixo, porque quando você não perdoa e tem o desejo de revidar aquela agressão, você está carregando lixo dentro de você. E aí o que acontece? Gera a tal chamada doença. Porque não existe a doença, existe o doente. Se eu tenho mente sã, meu corpo vai ser são. Se eu tenho uma mente doentia, estressada, conflitiva, o meu corpo vai estar doente, vai refletir tudo aquilo. Então, se você sabe dessas coisas, por que nós vamos ficar sofrendo tudo isso? Por que vamos ficar cultivando, armazenando essa lixeira dentro de nós? Não é? Não é inteligente isso. Então, conhecendo essas verdades, a gente vai se libertando. Conhecereis a verdade que ela vos libertará. É o que Jesus coloca. Conhecer as leis da vida, a ação, a reação,
como eu devo pensar, como eu devo proceder, como eu devo agir, como eu devo vivenciar o meu tempo aqui, porque nós somos passageiros aqui, pessoal. Nós não somos daqui. A gente não sabe que hora que a gente vai ter que descer desse bonde chamado vida. A gente desce desse aqui para pegar o outro, a integração do lado espiritual. A vida prossegue, ela nunca cessa. Mas até quando eu vou continuar nesse bonde? Eu vou ter que apiar dele para fazer a integração com outra condução que me leva para outras dimensões. E tem gente que não pensa nisso. Ela é tão apegada às coisas da vida, às coisas materiais, apegada a pessoas, né? Que ela passa mal. Quando desencarna um filho, um ente querido, morre aí, ela fica desesperada, revoltada, magoada, não esquece aquilo. Para quê? A vida prossegue. Nós não chegamos aqui no mesmo bonde, no mesmo horário, e não vamos sair daqui no mesmo horário. Cada um está numa condução em horários diferentes e destinos também diferenciados. Então, se você entende essas coisas, a vida fica muito simples de ser vivida. Fica tudo mais fácil. Se você não entende, você ainda vai sofrer muitos conflitos. Eu vou ler aqui um texto muito interessante, que fala sobre isso. Aqui é velhas recordações e velhas doenças. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Escutai, pois, esta resposta de Jesus e, com Pedro, aplicai a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo do vosso amor. Isso aqui está no capítulo 10, item 14 do Evangelho, que os Espíritos nos ajudam a entender, né? O mesmo Evangelho de Jesus. Essa colocação foi Jesus que falou com Pedro, não é? Então, trazemos múltiplos clichês mentais, arquivados no inconsciente profundo, resultados de velhas recordações danosas, herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências, no passado distante. Essas fontes emitem, através de mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis. Registrados pelas retinas da alma, mantendo-nos retido em antigas mágoas e feridas morais entre os fardos da culpa e da vergonha. Por não recordarmos que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males, é que impedimos o passado de fluir, não dando ensejo à renovação, e sim à enfermidade e desalentos. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto, mas apenas estamos adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são temporárias. É mais fácil dizer que tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como indivíduo colérico e inflexível.
Muitas moléstias, antes consideradas como orgânicas, estão sendo reconhecidas agora como psicossomáticas. Então, somático é o corpo, o psíquico está lá no psicológico, né? Então veja que essa forma da pessoa viver em conflito dentro de casa, com filhos, com a esposa, ou pode ser fora também, né? Lá no ambiente de trabalho. Esse conflito, ele gera úlcera nervosa, né? Estou com uma gastrite, que vai no final ser uma úlcera, feridas no estômago. Tudo é gerado pelo descontrole hormonal. Porque quando nós entramos nessa situação, o corpo produz determinados ácidos, substâncias ácidas, que faz com que dá feridas. A mágoa causa o câncer, não? A pessoa que guarda mágoas e fica magoada, coitadinho de mim, não merecia isso, por que fizeram isso comigo? Ela vai desenvolver uma disfunção orgânica nas suas células que chama-se câncer. Então, o que existe não é a doença, mas é o doente. Uma vez que você aprende a trabalhar o seu psicológico, vai vivendo de uma forma leve, suave, sem mágoa, sem revolta, sem ódio, você vai ficando com um corpo mais saudável e psicologicamente você vai ser uma pessoa mais positiva, mais leve, né? Mais light. Então, é tudo conhecimento, pessoal. Conhecimento para ter uma vida melhor. Porque se encontraram fatores psicológicos expressivos em sua origem. Então, o fator psicológico, né, está lá na origem do psicológico, vai fluir no corpo físico. As insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança. Vê? A gente conhece pessoas aí cheias de ódio, querendo se vingar, revoltada com o mundo, brutas. Essa pessoa vive doente. O corpo dela, enquanto é jovem, ainda resiste, mas daí a pouco está com 40, 50 anos, está toda travada, cheia de dor, problemática, e vai lá no médico, ainda briga com o médico, achando que o médico tem que fazer um milagre, tem que dar um medicamento para tirar aquilo dele num passo de mágica. E não é assim, não. O próprio que está desenvolvendo essa disfunção orgânica, que ele chama doença, é ele que tem que aprender a desenvolver uma função saudável para acabar esse conflito nos seus órgãos. Senão não tem remédio, não há milagre, nem Deus vai conseguir fazer o contrário, porque segue-se uma lei natural da vida, ação-reação. Se você só faz planta semente de espinho, nem Deus vai chegar aqui e te dar frutos maravilhosos, flores e uma planta suave, aveludada, sem espinho. Você tem que aprender a plantar aquilo que você quer colher, porque tudo aquilo que nós estamos colhendo é o que nós plantamos. Seja nesta vida, seja em vidas passadas, né? A vida é uma só, mas em existências passadas, como espírito, a vida é uma só. Só muda nosso personagem. Mas o que importa é a essência espiritual, não as aparências, os personagens que nós interpretamos. Então veja, né? Dessa forma compreenderás que a gravidade e a duração dos teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência em manteres abertas tuas velhas chagas do passado. Não carrega lixo. Joga essa sucata fora. Já disse que quem gosta de passado é museu, pessoal. Vamos sair dessa.
Vamos abrir a mente. A mente é como o sol. A pessoa que tem uma mente aberta e está feliz e vê as coisas boas em tudo, as coisas positivas, é como um dia de sol claro, aquele calor, né? Não há bolor, não há bactéria que se desenvolva ali. Não há fungos que sobreviva. Uma pessoa que anda magoada, chateada, triste, revoltada com o mundo, é como aquele dia sem sol. Aquele dia nevoento, úmido, né? Todo mundo se encolhe, não se expande, não relaxa. É aquele cômodo da casa que não tem ventilação, não tem a luz do sol, que embolora, que fica verde com aquele limo, aquele bolor na parede horroroso. É a mente da pessoa que também não tem uma ventilação, que não tem uma luz, que também passa por esse processo. É a mesma coisa. Nós somos cópia do mundo aí fora, do planeta, da natureza. As predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma. De acordo com a tendência moral, meu modo de vida é a predisposição que eu vou ter para determinadas disfunções orgânicas, que podem modificar as qualidades do sangue. Olha aí, modifica a qualidade do sangue, dando-lhe maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. Por isso que Jesus fala, médico, curai a vós mesmo. Nós somos o médico de nós mesmos. Nós sabemos aonde nós estamos errando, devido à forma de pensamento que eu estou gerando, as palavras que eu estou emitindo, que vem do pensamento. Tudo nasce do pensamento. É do pensamento que vem o que eu falo, é do pensamento que vem as minhas obras, o que eu faço. Então, quando eu penso, eu crio um padrão energético nesse corpo. Eu gero essa energia de acordo com o meu pensar. Se eu penso com raiva, se eu penso com mágoa, se eu penso com tristeza, eu gero aquela energia pestilenta. Se eu penso com alegria, se eu penso com gratidão, se eu faço uma prece, me sinto leve, me transporto para uma paisagem bonita, né? Para um mar, para um jardim, eu gero energias leves, energias positivas. E essas energias vai fluir o efeito das minhas células, do sangue, das células, do corpo que eu tenho. Não é interessante? Veja que a gente não deve culpar nunca. Quem culpa os outros é porque não tem conhecimento de causa. Porque uma vez que você tem conhecimento dessas leis naturais da vida, você não culpa os outros, porque o único culpado somos nós mesmos. Nós é que plantamos o que estamos colhendo. Não é o vizinho que plantou, não é o parente que plantou, sou eu que plantei. Quando eu planto flores, eu colho flores. Quando eu planto bons frutos, eu colho bons frutos. Quando eu planto espinho, eu colho espinho. Sabendo disso, se nós colhemos espinho, que semeamos lá quando não tínhamos muito conhecimento, nós vamos colher também e procurar colher com carinho e aprender como lidar com esse espinho e evitar semear novos espinheiros pela vida. Portanto, as causas das doenças, como nós, somos nós, sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma. Indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Uma pessoa indulgente, né? Ela tem mais facilidade para compreender
as falhas alheias e ela perdoa com facilidade. Às vezes nem precisa perdoar, porque se você não se sentiu ofendido, você não precisa nem perdoar. Não é? Se um prego não foi batido, não precisa ser arrancado. Então, onde certa vez a mãe do Divaldo ficou muito triste porque a filha dela se suicidou, tomou veneno, e ela era muito católica, e o Divaldo era coroinha lá na igreja. Ele já tinha se afastado da igreja, ele tinha se tornado espírita. E a mãe dele, o padre naquela época, não deixava a pessoa que se suicidava passar pela igreja, porque no interior era costume, né? Você pegava o defunto ali no caixão, passava na igreja, o padre fazia uma oração, benzia, jogava uma água benta e aí levava para o cemitério, né? Hoje a gente não vê mais isso, sai do velório e vai correndo para o buraco lá. As pessoas hoje estão meio distantes desses entendimentos, né? Mas quando se suicidava, não podia. Era até proibido ser enterrada no cemitério, Terra Santa, porque o suicídio era considerado uma coisa terrível, né? Um pecado contra Deus, segundo os padres. Então a mãe do Divaldo ficou muito revoltada com a igreja e se afastou da igreja. Que ela falava, como é que pode, na hora que a minha filha fez isso, porque não estava pensando direito, a sua fragilidade, na sua fé, na sua compreensão, e ela fez isso na hora que o ser tropeça e cai, que precisa de uma mão para levantá-lo, para apoiar, a pessoa não quer saber e joga fora. Que Deus é esse que não perdoa minha filha? Segundo o padre, Deus não perdoava. Aí o Divaldo um dia explicou para ela, né, sobre a doutrina espírita. Ela falou, mas esse Deus aí é igual àquele Deus lá do catolicismo que não perdoou minha filha? O seu Deus perdoa? O Divaldo disse, não, mãe, não perdoa. Tá vendo? O seu Deus também não perdoa? Falou, não, mãe, meu Deus não perdoa porque não se sente ofendido. Para perdoar é só se ele tivesse sido ofendido, mas ele compreende tudo. Ele não se sente ofendido, por isso ele não precisa perdoar. Não precisa ficar pedindo perdão para Deus, porque Deus compreende. Às vezes você ofende uma pessoa e fala, ai meu Deus, me perdoa. Você tem que ter o perdão daquela pessoa que você maltratou, que você prejudicou. É lá que você tem que ser humilde. Você não foi bastante agressivo para ir lá, topetudo, para magoar aquela pessoa, então vai até ela e peça perdão para ela. Seja humilde. Não adianta eu prejudicar alguém e ficar pedindo perdão para Deus. É lá aquela pessoa que tem que me perdoar, porque foi eu que agredi ela. Aí depois a gente pega Deus, né? Porque é mais fácil, mas não funciona não, tem que ser da pessoa. Aí quando o Divaldo explicou que a vida prossegue, que a filha dela, a irmã dele, né, não ia para inferno nenhum, mas que Deus compreende que é falta de conhecimento, e que ia ser amparada, ia ser tratada no hospital, ia ser preparada para reencarnar, a mãe então ficou aliviada, compreendeu e tornou-se também uma espírita, né? Porque ser espírita e ser cristão, pessoal, é a mesma coisa. Porque o espiritismo só vem explicar Jesus. E você entendendo o conhecimento que Jesus nos passa, você se torna um cristão. Então é isso, a indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos e que tínhamos toda a razão. Outros ficam reprisando os erros e as falhas alheias. Mas, se quisermos saúde e paz,
Libertemo-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional. Perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Por não estarmos momentaneamente em completo contato com a intimidade de nossa criação divina, é que todos nós temos, em várias ocasiões, gestos de irreflexão e ações inadequadas. Das velhas doenças, nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. Então, perdoar, pessoal, é um prêmio para nós. A pessoa inteligente, ela perdoa. Eu acabei de ler um conto aqui também, que numa sessão de esclarecimento espiritual, desobsessão, né? Chegou uma pessoa, um rapaz, muito raivoso, não me tire de lá, eu quero ficar lá, agora que eu encontrei esse assassino, eu quero ficar lá, eu quero judiar dele, eu tenho que me vingar dele. Por que você está fazendo isso? Porque ele estrupou a minha irmãzinha. Aí ele conta que morava lá na roça, né, e tinha um vizinho que era um homem, um rapaz solteiro, já de maduro, morenão, forte. Ele fez amizade com a irmãzinha dele, que ela gostava, tinha 16 anos, e ele tinha 18. E eram os 2 filhos. E ela gostava muito de conversar com todo mundo, fazer amizade, e ele acabou ganhando a confiança dela, dando presentinho para ela, e um dia levou ela no mato e estrupou e matou ela. E sumiu dali. Os pais morreram, ele vendeu a casinha deles lá e saiu à procura desse cidadão. E não encontrou, né, enquanto encarnado. E agora, há pouco tempo, ele tinha encontrado. Isso já fazia 100 anos. Ele viveu aquela encarnação, né? Ele era jovem, tinha 18 anos, viveu até envelhecer, desencarnou, continuou procurando e há pouco tempo ele tinha achado. Eu achei ele. Agora ele não é mais moreno, ele é brancão, mas é ele. E está lá no hospital. E eu quero ficar lá para judiar dele. Eu não estou sozinho, não. Tem outro lá que fica martelando no cérebro dele, tem outra pessoa lá também revoltada com ele, e nós estamos em 3 lá. E ninguém ajuda ele. Não, tem uma senhora lá muito dedicada, não sei por que ela faz aquilo, cuida bem dele com muito carinho. Ele não merece isso, mas ela cuida. Pois é, meu irmão. Vamos voltar lá no hospital, o doutrinador, não, o entrevistador ali, falando com ele, com esse espírito, através da médium. Vamos voltar lá e presta bem atenção naquela senhora que está cuidando dele. Aí ele voltou, o médium concentrado, questão de 1 minuto, voltou, chorando. O que aconteceu? Puxa vida, eu não sabia que aquela senhora era minha irmãzinha. Ela agora casou com ele, né? Você vê, desencarnaram, reencarnaram, agora ele casou com aquela menina que ele havia matado, estrupado, e eles se amam muito e tem uma família bonita. E, veja aí, né? E se casaram, formaram uma família e vivia com amor. Ela cuidando dele, ele também amava muito ela. Ele falou que ele sentiu isso. E ele ficou parado num tempo, naquele clichê mental ali, querendo se vingar. Não esqueceu o quanto ele sofreu. Ela que foi a vítima, né, esqueceu,
programaram uma nova encarnação e estavam lá vivendo feliz. Ele hoje com 40 e poucos anos, né? Vivendo ali com a sua esposa, passando por aquele processo, tendo as reações dos seus atos, daqueles espíritos que não perdoaram, como esse, né? Judiando dele, porque está colhendo o que ele plantou. Mas se redimiu com aquela moça, que agora era a esposa dele, viviam muito felizes, se amavam. Então, veja aí como realmente devemos perdoar 70 vezes 7. Porque ficar querendo se vingar, carregando mágoa, carregando esses lixos do passado, só nos prejudica. Mais cedo ou mais tarde nós teremos que jogar essa lixeira fora e fazer uma bela limpeza para carregar flores, para carregar bons pensamentos, para carregar bons sentimentos. Então, feliz daquele que tem um coração generoso, que tem compreensão dessas leis, que perdoa. Porque aquele que não perdoa está sofrendo. Ele vai fazer os outros sofrer, mas ele vai sofrer muito mais. Então, não é inteligente a gente ter mágoa de alguém, assuntos mal resolvidos, ficar ali remoendo aquilo, né? Pensa sempre do lado bom, tudo tem o seu lado bom, do lado positivo. Procura sempre a melhor parte da vida, porque tudo tem a melhor parte, não é? Eu estou vendo uma série chamada Ressurreição aí no Netflix, tem 5 temporadas, cada temporada tem a média de 80 episódios. É uma novela enorme, tem 400 capítulos, né? Mas é muito interessante porque fala lá do tempo de 1180, 1200, né, na época do Francisco de Assis. Essa série fala dos turcos, da época do Gengis Khan, que conquistou grande parte da Europa. Foi um guerreiro sanguinário, Gengis Khan. E esses turcos, né, eram muçulmanos, e tinha as cruzadas, os templários. Templário é que mandava nos cruzados, né? A companhia que andava com aquela cruz naquela roupa branca no peito assim, matando para chuchu na espada, uma luta tremenda. É muito cultural essa série, a gente fica sabendo como é que aquele pessoal lá, os muçulmanos, né? O pessoal lá daquele lado lá pensa. Os muçulmanos, eles têm uma crença muito grande em Deus. E Maomé é o profeta, né? Então, como nós aqui somos cristãos e temos Jesus como entre Deus e nós, Maomé está entre os muçulmanos e Deus. Mas tem um profeta lá que sempre está conversando com um, às vezes ele se projeta no sonho com outro. É muito interessante, os ensinamentos de Maomé é parecidíssimo com os ensinamentos de Jesus. Só dá bons conselhos, faz boas comparações. E eles têm uma fé muito grande, tudo para ele, Deus é maior, Deus é maior. Então aí você entende por que esse pessoal às vezes se enche de bomba e vai se explodir lá no outro lugar. Na consciência deles, eles não têm medo de morrer, porque eles falam que a morte não é o fim, tem consciência que a vida continua, só que eles não acham que vai nascer de novo, eles acham que vai ficar lá no paraíso com o Alá, eles chamam de Alá, né? Deus, por exemplo, o nome é Alá. Então, uma parte que eu achei interessante assim é que ele tem um cara que comanda lá os templários, né, seguidores de Jesus, entra em guerra com esse representante aí dos muçulmanos. E ele então conquista o castelo lá do templário. E ele prende esse capitão aí, comandante lá dos templários, que era cristão,
E ele, como muçulmano, eles fazem um acordo lá depois para que esse capitão do Templário, esse cristão, ele seja testemunha de um outro braço do governo lá que estava fazendo muita besteira, estava traindo o sultão, né? Queria matar o sultão, envenenado e tal. Então ele fala: se você falar o que você sabe dele, eu liberto você, dá a palavra dele. Aí ele vai lá e faz isso, né? E dá o testemunho dele, dizendo as falcatruas que o outro lá fazia. E só que ele não acha que o outro vai cumprir a palavra e vai libertar ele, mas o outro liberta ele. Aí ele fica assim: você vai mesmo deixar ir embora? Ué, por quê? Eu não falei para você que eu ia deixar você ir? Eu não dei minha palavra? Você cumpriu a sua, eu estou cumprindo a minha, agora é minha vez. Não, é porque nunca ninguém, as pessoas sempre que me traíram, até a mulher que eu amava me traiu, queria me matar, é, nunca cumpriram palavra comigo, sempre me traíram. E ele ficou assim. Aí ele saiu, o camarada que ele testemunhou lá contra mandou perseguir ele para matar ele. Esse que libertou ele foi atrás e salvou ele. Falou: hoje você me salvou 2 vezes, me deu a liberdade, e agora você salvou. Eu não estou entendendo, me explica isso. Aí ele fala assim, né, esse muçulmano fala para ele: ó, por mim eu acabava com você, mas a minha religião não deixa. Olha aí que interessante. Quer dizer, ele seguia as normas de Maomé, é um guerreiro, mas ele era muito justo. Quando pegava o inimigo, cortava a cabeça do inimigo, eles gostam de cortar a cabeça e a garganta, né? Mas ele seguia os ensinamentos. Então, veja só, por ele mataria. Mas para seguir as normas como ele ali, estava agora em paz, não estava ameaçando ele, não estava tendo ele como inimigo, então ele não mataria por causa das leis de Maomé. E o outro ficou tão interessado nessa religião que ele se sentia tão desamparado lá como cristão, mas não é que ele era cristão, né? Se dizia um cristão, porque o Cristo não ensina nada disso, ele ensina muita coisa boa, parecida com a do Maomé. É que é a cristão da boca para fora. Mas ele admirou tanto o ato, né, da atitude daquele guerreiro, que podia ter matado ele, porque ele sequestrou o filho dele, ele matou muitos soldados desse outro, mas o outro perdoou ele, porque naquele momento ele deixou de ser inimigo dele. Então ele se converte ao islamismo e agora é amigo e passa a lutar junto com esse muçulmano. Deixou de ser cristão, que ele nunca foi, né? Dizia ser, e passou a ser muçulmano. Mas olha só, ele não é que ele tinha assim uma compaixão, um entendimento do seu semelhante, como Jesus ensina, né, que somos todos irmãos, tal, perdoar. Não, ele fez isso pelas normas que Maomé citava. É diferente, né? Você fazer porque você está seguindo umas normas e você fazer porque é a sua natureza. Então é diferente. Mas a atitude dele, o exemplo dele, fez com que o outro mudasse de vida e passasse a ser do bem. É interessante esses negócios, você vai vendo que bate bem com o que a gente aprende. Bom, pessoal, se deixar, vou falar até 10 horas da noite aqui, viu? Eu, quando começo a falar, eu não quero parar mais, não sei porquê. Mas vamos parando por aí, não é? Já passou até da hora, ali aí. 15h37, passou 7 minutos. Agradecidos por tudo. Espero que essa nossa conversa tenha alguma utilidade, que possa ajudar os irmãos a clarear a mente, a refletir na vida, o verdadeiro sentido da nossa estada aqui, do aprendizado, né? Separar as coisas que realmente é útil para nós, que vai nos melhorar e vai
vai com nós para outras dimensões, para outras existências, daquelas que são passageiras e que não tem tanto valor assim, como a maioria acha que tem, não é? Agradecidos pela oportunidade, eu agradeço por vocês estar aí, porque se não tivesse ninguém aí, eu estaria falando sozinho aqui, né? Aí iam acabar me internando aí. Mas como tem vocês que me dão a oportunidade, e quando eu estou falando essas coisas, aí eu tenho compreensão que quem mais aprende sou eu, porque o ouvidinho que está mais perto da boquinha que fala é os meus, eu aprendo muito. A gente vai puxando o fio da meada, a espiritualidade vai inspirando, e a gente vai aprendendo muito com isso. Então, oportunidades maravilhosas essas. Agradeço, sou grato a vocês pela paciência, por todos que vierem a ver. Daqui 10 anos pode estar aí ainda, né? No YouTube, as pessoas ainda poderão usufruir e ter algum esclarecimento. Agradecemos por tudo, mentalizando Jesus, envolvendo o nosso planeta Terra, essa nave maravilhosa, né? Verde, azul, envolvendo com muita paz, com muita harmonia, com muita luz, porque tudo isso existe. Se nós tivermos o olho para ver, nós vemos essa dimensão de paz, de harmonia, que existe. Não vamos ficar focado em algumas coisas dos descontrole, mas tem muita gente que já vive nas dimensões harmoniosas da vida e tem olho para ver a serenidade dessas dimensões mais equilibradas psicologicamente. Agradecidos por tudo, vamos encerrando, dizendo que, além do túmulo, o Espírito ainda canta os seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus, nessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, e toda a terra inunda de esplendores, hinos das esperanças espargidos, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Até a próxima, um abração.